Olá, eu sou a Rafaela Martins e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bom, hoje a gente vai conversar sobre arrependimento. Como é que eu sei que eu estou arrependido? Que caminho é esse que acontece dentro de mim que me leva a me arrepender? Bom, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 7, diz que dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Eu sei que esse termo assusta um pouco, raça de víboras. Mas eu fui pesquisar o termo e significa que é uma pessoa má, traiçoeira, de um temperamento iracundo e difícil. Então, o que João Batista estava falando aqui era que aquelas pessoas, todo aquele lugar, estava precisando de um batismo de arrependimento. Agora, a pergunta: como é que eu sei que eu estou arrependido? A primeira coisa que a gente vê lá em Gênesis, na queda, é que Adão e Eva se sentiram culpados, com muita vergonha. E o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: não fuja de Deus quando você estiver numa situação difícil. Ao contrário, corra para Deus e não fuja de Deus. Por quê? Porque a gente percebe no Salmo 139, o salmista vai dizer que não há como nós fugirmos dos olhos do Senhor. Diz as Escrituras que se a gente subir nos mais altos céus, Ele ali vai estar. E ainda que a gente coloque uma cama na mais profunda sepultura, ali Ele também vai estar. E aí a pergunta que fica: como eu posso me esconder dos olhos do Senhor? O que Deus quer da gente é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Perceba que quando a gente foge daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, na verdade a gente está fugindo da nossa consciência. A gente não quer lidar com isso, não é verdade? A gente quer acreditar que isso vai passar, mas isso não passa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O caminho do arrependimento é um caminho de conversão, é um caminho de retorno a Deus. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E quando eu olho para esse contexto, eu me lembro muito do que aconteceu com o filho pródigo, porque ele teve o seu momento longe do pai, longe da casa do pai, e ele precisou ter uma consciência do quanto que ele estava perdendo, do quanto que ele estava perdido sem aquele pai. E na parábola deixa muito claro que ele decide ir de volta, ter um encontro com esse pai e se colocar até como os seus trabalhadores, como seus serviçais, porque ele nem se achava mais digno de ser chamado filho. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus quer que nós sejamos seus filhos. Deus tem prazer, assim como aquele pai na parábola, troca as vestes daquele filho, troca, dá uma festa, dá um anel para ele. Assim é Deus na nossa vida. Ele faz tudo novo a partir do momento em que a gente se arrepende. O arrependimento, gente, ele é o ponto de partida, ele é o princípio. Tanto que João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. A gente também percebe que na Bíblia, tanto na Antiga Aliança quanto no Novo Testamento, nós vamos ver um Pai misericordioso, pronto a nos perdoar, desde que a gente se arrependa, desde que a gente confesse. E o que é confessar? É verbalizar. O que eu fiz? O que eu falei? O que eu pensei? Qual foi a atitude que eu tomei que não era para ser tomada? Porque o que acontece muitas vezes nas nossas orações ordinárias é que a gente pede perdão pelos nossos pecados, mas quais os pecados? E a partir desse momento que a gente confessa, é esse momento. E que a gente também abandona, que a gente deixa, é nesse momento que o céu vem, que Deus vem, lava as nossas vestes e purifica-nos com o seu precioso sangue. Olha o que o salmista declara no Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos que te invocam. E lá no Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de alguma coisa errada que a gente fez. Nossa, mas aquilo que eu fiz, meu Deus, isso jamais vai ser perdoado. Quantas coisas
quantas questões difíceis que tantas pessoas têm que lidar ao longo da vida. Eu não sei você, mas o que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos, pode ninguém saber, mas Deus sabe. Mas olha, o sangue de Jesus, ele é capaz de nos purificar de toda injustiça. Então, eu quero concluir com você nessa palavra que nos arrependermos é um passo não somente importante, mas necessário na jornada cristã. Até para aqueles que já estão caminhando com o Senhor. Nós não podemos acreditar que o fato de nós termos nos convertido ou fazer parte de uma membresia de uma igreja, enfim, nos faz autossuficientes a não precisar mais pedir perdão. Ao contrário, o arrependimento ele é algo que o Espírito Santo toca no nosso coração. E todas as vezes que vier a vergonha, todas as vezes que vier a culpa, por mais difícil que seja falar isso, entra no seu secreto, fale com Deus, coloque para Ele as suas culpas, as suas dores, e eu tenho certeza que o Senhor vai te perdoar. Eu preciso dizer que o arrependimento, ele é uma verdade, ele é a sua verdade. E o que a Bíblia fala sobre Jesus? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso me faz lembrar da mulher samaritana, que Jesus, numa conversa com ela, ele diz para ela assim, disseste bem, tiveste 5 maridos até agora e esse que está com você não é seu marido. É Jesus dizendo entre linhas para ela, eu conheço a sua trajetória, eu conheço a sua vida, mas eu fico feliz que você falou a verdade, que você não tem marido. Então, são essas coisas difíceis de lidarmos e de falarmos, talvez com as pessoas, até pessoas íntimas nossas, que a gente não pode ter essa mesma reserva, essa mesma barreira com o Senhor. Porque, como eu disse, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Agora, a gente não pode imaginar Deus com uma lupa caçando ali erros da nossa vida para nos acusar, para nos castigar. Agora, a gente não pode ignorar uma verdade. Ele é santo. E como um Deus santo, Ele não compactua, ele não tem nenhuma aliança com o pecado. E é o pecado, segundo escreveu o profeta Isaías, que faz separação entre Deus e os homens. Mas à medida que você confessa, à medida que você fala, que você se rende em arrependimento, ele faz de você uma nova criatura. Então, qual é o caminho da conversão? O caminho da conversão é o arrependimento. Qual é o caminho do arrependimento? A confissão. Qual é o caminho da confissão? O reconhecimento de que nós erramos, de que nós falhamos. Então, você vê que é todo um ciclo que precisa ser feito passo a passo para que a gente possa se sentir regenerado pelo amor de Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir, Senhor, venha nos perdoar. Mas mais do que isso, Senhor, venha gerar em nós, ó Deus, um coração contrito e quebrantado, como Davi te pediu. Porque errar, Senhor, muitas vezes nós erramos, mas às vezes nos falta reconhecer esses erros, nos falta verbalizar esses erros e pedir a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão sobre nós. O que seria da gente se não fosse a sua graça? O que seria de nós se não fosse aquele sacrifício na cruz do Calvário? Ó Pai, em nome de Jesus, que não haja reserva no nosso relacionamento, que não haja segredos entre nós, Senhor, mas que como filhos teus, nós possamos sempre ser abertos, vulneráveis, transparentes, sinceros, porque destes, ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor se agrada. Ó Deus, nos ajuda a ter uma geração, a ser uma geração que clama e que vive um batismo de arrependimento, porque daí eu tenho certeza que vai surgir o verdadeiro avivamento. É de dentro para fora. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos pela tua palavra, pela verdade bíblica, pela redenção, pela regeneração, ó Deus, pelo sangue, somente pelo sangue, nada além do sangue, em nome de Jesus. Amém.